João e Ana eram um casal comum. Eles se conheceram há pouco mais de 7 anos, numa festa de amigos em comum, e logo descobriram que compartilhavam interesses semelhantes. Desde então, os dois seguiram juntos, namoraram por 2 anos, e o casamento veio naturalmente, como algo que ambos sabiam que aconteceria. No começo, tudo era perfeito. João a surpreendia com flores no trabalho, Ana o esperava com jantares caprichados. Eles viajavam juntos, riam de piadas bobas e faziam planos para o futuro com entusiasmo. Mas, com o passar do tempo, as rotinas diárias, as pressões do trabalho e as responsabilidades de casa começaram a tomar o espaço que antes era dedicado ao romance. João passou a chegar tarde do trabalho, cansado demais para conversar. Ana, por outro lado, sentia que estava fazendo todo o esforço para manter a casa em ordem e ainda tinha a sensação de que não recebia reconhecimento por isso. Pequenos desentendimentos sobre questões cotidianas, como quem iria fazer as compras ou quem deixava a toalha molhada no banheiro, se tornaram discussões frequentes. Eles sabiam que algo estava errado. A conexão que antes era tão forte, agora parecia frágil. As conversas se tornaram superficiais, e a intimidade, que antes era uma parte natural da vida deles, parecia mais uma obrigação do que um prazer. Ambos sabiam que o casamento estava longe do que imaginavam quando disseram sim, mas nenhum deles sabia como mudar isso. Foi então que, durante uma conversa casual com um amigo, João ouviu falar sobre o desafio dos 40 dias. Seu amigo, que também havia passado por uma crise no casamento, explicou como ele e sua esposa haviam superado os problemas com a ajuda desses desafios diários. A ideia era simples: pequenos gestos e ações, um por dia, que poderiam, ao longo do tempo, reconectar o casal. No início, João achou a ideia boba. Ele sempre acreditou que um relacionamento saudável deveria ser algo espontâneo, não um conjunto de tarefas programadas. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele se convencia de que talvez fosse o empurrão que ele e Ana precisavam. E o que ele tinha a perder? Se o casamento continuasse como estava, talvez eles não resistissem por muito mais tempo. João decidiu falar com Ana sobre a ideia. Para sua surpresa, ela aceitou prontamente. Talvez ela estivesse tão desesperada por uma solução quanto ele. Eles prometeram dar uma chance ao desafio, sem grandes expectativas, mas com a esperança de que, de alguma forma, aquilo pudesse trazer de volta o que um dia tinham. E assim, em um dia qualquer, sem cerimônia ou grandes promessas, João e Ana deram início à sua jornada de 40 dias. Na manhã seguinte ao acordo, João e Ana se sentaram à mesa do café da manhã com uma sensação diferente no ar. O silêncio confortável de antes tinha sido substituído por uma leve tensão, como se ambos estivessem conscientes de que algo importante estava prestes a acontecer, mas sem saber exatamente o que esperar. Era o primeiro dia do desafio, e apesar do nervosismo, havia uma certa excitação no ar. O primeiro desafio era simples: praticar paciência, nada mais que isso. Eles sabiam que, na teoria, era fácil, mas na prática poderia ser complicado. Com o passar dos anos, pequenos desentendimentos se tornaram parte da rotina, e a impaciência era um visitante constante em suas interações. Ambos decidiram se concentrar nesse primeiro passo com seriedade. João, que geralmente se irritava quando Ana se atrasava para sair de casa, naquele dia decidiu respirar fundo e não reclamar. Ele olhou para o relógio, viu que estavam alguns minutos atrasados, mas optou por não dizer nada. Apenas esperou calmamente, um sorriso leve nos lábios. Ana notou, mas não falou nada, apenas esboçou um pequeno sorriso de volta. No segundo dia, o desafio era oferecer um elogio sincero. Parece algo trivial, mas elogios genuínos haviam se tornado raros entre eles. João passou o dia pensando no que diria a Ana, procurando por algo que realmente viesse do coração. Quando ele chegou em casa, olhou para ela e disse: "Você está linda hoje." Simples, mas honesto. Ana corou, não esperava aquilo. "Obrigada",
respondeu ela, um tanto surpresa, mas com o coração aquecido. Nos dias que seguiram, os desafios foram ganhando intensidade. Havia dias dedicados à bondade, dias em que deveriam demonstrar gratidão e outros focados em ouvir mais ativamente o que o outro tinha a dizer. João, que sempre se considerou mais racional e menos emocional, começou a perceber o quanto pequenas atitudes de atenção faziam diferença. Ana, por outro lado, sentia-se mais ouvida, mais apreciada, e com isso, começou a responder a João de forma mais leve, mais carinhosa. Porém, os primeiros dias também trouxeram momentos de desconforto. Não era fácil mudar hábitos enraizados, e ambos, às vezes, se pegavam voltando aos velhos padrões. Num momento, João se irritou com algo trivial e respondeu de maneira ríspida. Ana, por sua vez, ficou magoada e demorou a perdoar. Mas então, lembraram-se do desafio e tentaram novamente, com paciência e dedicação. O desafio dos 40 dias era uma maratona, não uma corrida curta. Eles sabiam que alguns dias seriam mais fáceis que outros, mas estavam determinados a continuar, um passo de cada vez. E apesar de algumas falhas e tropeços, o mais importante era que, pela primeira vez em muito tempo, ambos estavam realmente comprometidos em fazer o relacionamento funcionar. E assim, os primeiros 5 dias passaram, cheios de pequenos avanços e alguns tropeços, mas com uma nova chama começando a se acender entre eles. Os primeiros dias do desafio trouxeram um sentimento de esperança e renovação, mas João e Ana sabiam que as verdadeiras transformações não acontecem sem enfrentar antigos fantasmas. No 6º dia, o desafio era focado em resolver conflitos não resolvidos. Esse era um território delicado. Os dois tinham evitado falar sobre algumas mágoas profundas, preferindo varrer os problemas para debaixo do tapete em nome da paz do dia a dia. Mas, inevitavelmente, essas mágoas começavam a aparecer, trazendo à tona ressentimentos que ambos guardavam. A tensão se instalou logo pela manhã, quando João, distraído, deixou a toalha molhada na cama, algo que sempre irritava Ana. Ela respirou fundo, tentando seguir o desafio de ser paciente. Mas o acúmulo de pequenos aborrecimentos tornou aquele momento mais difícil do que parecia. Sem se conter, Ana soltou. Você sempre faz isso. Não se importa nem um pouco com o trabalho que dá cuidar de tudo por aqui, não é? João, que até então estava tentando melhorar, se sentiu imediatamente atacado. Ele virou-se para ela com uma expressão de frustração. Eu estou me esforçando, Ana, mas parece que nada é suficiente para você. Talvez você esteja esperando alguém perfeito, e não sou esse cara. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos sabiam que aquela discussão não era apenas sobre uma toalha molhada. Velhas feridas, que haviam sido ignoradas por anos, começaram a emergir. João se lembrou de uma discussão antiga, de antes do casamento, quando Ana o acusara de não ser atencioso o suficiente. E Ana, por sua vez, trouxe à tona a lembrança de uma viagem cancelada anos atrás, algo que ela nunca conseguiu superar completamente. Esse era o primeiro verdadeiro teste para o desafio. Eles haviam lido sobre a importância de resolver questões do passado, mas agora, de frente para essas mágoas antigas, tudo parecia mais complicado do que apenas seguir um plano. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, perdidos em seus próprios pensamentos. A raiva inicial deu lugar a uma reflexão mais profunda. O que os trouxe até ali? Por que, depois de todos esses anos, ainda estavam magoados com coisas que aconteceram no início do relacionamento? João foi o primeiro a falar novamente. Eu nunca soube que aquela viagem era tão importante para você. Eu devia ter perguntado mais, me importado mais. Eu sinto muito. Ana, surpresa com a sinceridade de João, respirou fundo. Eu também devia ter deixado isso para trás. Só que às vezes, quando sinto que você não me ouve, é como se tudo aquilo voltasse. Eu sinto que estou sempre pedindo para você prestar atenção, e isso cansa.
A conversa que seguiu foi difícil, mas essencial. Eles começaram a se abrir sobre coisas que haviam ignorado por muito tempo, sobre expectativas não correspondidas e sobre como pequenos gestos, ou a falta deles, haviam criado um abismo entre os dois. O 7º e o 8º dias foram dedicados à prática do perdão. Não era fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, João e Ana sentiam que estavam limpando o ar entre eles. Não era um perdão forçado, mas um reconhecimento de que ambos tinham falhas e que estavam dispostos a trabalhar nisso juntos. No 9º e 10º dias, eles começaram a ver pequenas mudanças em como se tratavam. Havia mais cuidado nas palavras, mais paciência nas reações. João notou que Ana sorria mais, e Ana percebeu que João estava mais presente, mais atento. O primeiro grande obstáculo havia sido superado. Eles sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a sensação de que podiam, juntos, enfrentar os desafios trouxe uma nova luz para o relacionamento. Após enfrentarem o primeiro grande obstáculo, João e Ana começaram a notar que as pequenas mudanças diárias realmente estavam surtindo efeito. Eles ainda tinham seus momentos de frustração, mas agora havia uma nova disposição em lidar com as dificuldades. Ao invés de revidar ou se afastar, eles estavam começando a se reconectar. No 11º dia, o desafio era simples: demonstrar afeto físico, algo que, com o tempo, havia se tornado mais raro entre eles. Abraços e beijos não eram mais tão frequentes quanto no início do casamento, e a intimidade física se resumia a rotinas previsíveis. João, que sempre foi mais reservado em público, decidiu surpreender Ana com um gesto de carinho. Enquanto ela preparava o jantar, ele chegou por trás, a abraçou pela cintura e beijou o topo da sua cabeça. Ana riu, surpresa com o gesto. "O que deu em você hoje?" ela disse brincando. João sorriu. "Estou apenas cumprindo o desafio de hoje." Esse pequeno gesto desencadeou uma série de outros. Ana, que normalmente estava ocupada com suas próprias tarefas, começou a retribuir os abraços e os toques carinhosos de João. Ela percebeu como aquele contato físico fazia com que se sentisse mais conectada a ele, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Nos dias seguintes, os desafios envolveram praticar gentilezas inesperadas, como fazer uma tarefa doméstica que normalmente o outro realizaria ou oferecer um presente simbólico. João acordou cedo no 13º dia e preparou o café da manhã para Ana, algo que ele nunca fazia. Ela ficou encantada, e isso trouxe uma leveza ao início do dia deles. Ana, por sua vez, organizou a mesa do trabalho de João com uma pequena carta dizendo: "Você me faz sorrir todos os dias, mesmo que não perceba." Essas ações pareciam simples, mas tinham um impacto profundo. Eles começaram a perceber que o relacionamento não era sobre gestos grandiosos ou declarações de amor extravagantes, mas sim sobre as pequenas coisas do cotidiano, os gestos de carinho, as palavras de encorajamento, o cuidado com as necessidades do outro. Ao chegar ao 15º dia, o desafio era reservar um tempo para refletir sobre o que estava funcionando. João e Ana se sentaram no sofá naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, e conversaram sobre as mudanças que haviam experimentado nas últimas 2 semanas. Ana foi a primeira a falar. "Eu sinto que estamos mais próximos. Acho que nunca tínhamos nos dado conta de quanto estávamos deixando as coisas pequenas nos afastarem." João concordou. "Sim, e acho que, pela primeira vez em muito tempo, estamos realmente nos ouvindo. Parece que estamos mais atentos um ao outro." Eles sorriram, compartilhando um momento de silêncio confortável. Havia algo novo entre eles. Um entendimento tácito de que, com esforço e dedicação, estavam construindo um novo alicerce para o relacionamento. As pequenas vitórias que vinham acumulando não eram visíveis para o mundo exterior, mas para eles faziam toda a diferença. Conforme os dias do desafio passavam, João e Ana se viam não apenas cumprindo tarefas diárias,
mas começando a redescobrir aspectos do relacionamento que haviam sido esquecidos ao longo dos anos. No 16º dia, o desafio era sair para um encontro. Algo que, apesar de parecer simples, não acontecia há meses devido às rotinas agitadas. Ana escolheu um restaurante que ambos frequentavam no início do namoro, e quando eles entraram no local, foi como se tivessem voltado no tempo. As luzes suaves, o cheiro da comida familiar e o som discreto da música de fundo trouxeram uma onda de nostalgia. Eles sentaram-se em uma mesa perto da janela, como costumavam fazer, e por alguns instantes apenas ficaram ali, absorvendo a sensação de estarem juntos fora de casa, longe das responsabilidades. A conversa naquela noite foi leve, sem a pressão dos problemas diários. Eles falaram sobre lembranças antigas, viagens, jantares e momentos engraçados que compartilhavam. Riram ao se lembrar do primeiro encontro, quando João, nervoso, derrubou o vinho na camisa branca. Foi um jantar tranquilo, mas cheio de carinho e cumplicidade, como não tinham há tempos. Quando voltaram para casa, Ana olhou para João com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Foi uma ótima noite. Acho que a gente deveria fazer isso com mais frequência. Ele concordou com um sorriso, e naquele momento, ambos perceberam o quanto os pequenos gestos de conexão estavam fazendo a diferença. Nos dias que seguiram, o desafio continuou a fortalecer o relacionamento. O 20º dia trouxe um desafio mais profundo: demonstrar respeito nas palavras. Ambos haviam se acostumado a pequenas críticas e comentários sarcásticos que, ao longo do tempo, minavam a confiança e a admiração que tinham um pelo outro. Ana começou a prestar mais atenção em como falava com João, evitando usar um tom de impaciência quando ele cometia pequenos erros, como esquecer de pegar algo no supermercado. Ela se lembrou de como, no início do relacionamento, elogiava até os pequenos esforços de João, e tentou retomar isso. João, por sua vez, começou a fazer o mesmo, se esforçando para ser mais encorajador e menos crítico, especialmente quando Ana se sentia sobrecarregada com o trabalho. Essas mudanças pareciam sutis, mas traziam uma leveza ao relacionamento que ambos não esperavam. Cada vez mais, as discussões diminuíam, e o respeito mútuo começou a ser reconstruído. O desafio do 22º dia foi uma surpresa agradável: fazer algo divertido juntos. Eles decidiram assistir a um filme antigo que ambos adoravam, e durante o filme, riram e comentaram como no começo do namoro. Aquela noite terminou com eles se abraçando no sofá, algo que não faziam há muito tempo. No 25º dia, um dos desafios mais transformadores apareceu: expressar gratidão. Eles deveriam listar, em um bilhete, pelo menos 3 coisas pelas quais eram gratos ao parceiro. Ana passou o dia refletindo sobre as qualidades de João que ela costumava admirar e que, com o tempo, haviam sido ofuscadas pelas pressões diárias. Ao final da tarde, ela escreveu uma carta simples, mas sincera. João, eu sou grata pelo seu senso de humor, pela forma como você me faz sentir segura e por sempre me apoiar, mesmo quando não diz nada. Amo você. João, ao ler a carta, sentiu uma onda de emoções que há tempos não experimentava. Ele, que sempre foi mais reservado com as palavras, respondeu com uma mensagem curta, mas igualmente significativa. Ana, sou grato pela sua paciência, pela sua força e por nunca desistir da gente. Essas demonstrações de gratidão, embora parecessem pequenas, criaram uma mudança fundamental no relacionamento. Ambos começaram a se lembrar do porquê haviam escolhido ficar juntos em primeiro lugar, e o amor, que antes parecia um conceito distante, começou a se reaproximar, não apenas como um sentimento, mas como uma escolha consciente que estavam fazendo a cada dia. Os desafios estavam deixando de ser uma simples sequência de tarefas e se transformando em uma jornada de redescoberta. João e Ana não estavam apenas cumprindo o que era proposto, mas vivendo a transformação em tempo real. Ao chegarem ao 26º dia, João e Ana já se sentiam mais conectados e renovados em seu relacionamento. No entanto,
A vida, como sempre, traz seus próprios desafios. No meio do caminho, o trabalho começou a exigir mais de ambos. Ana estava sobrecarregada com prazos no escritório, enquanto João enfrentava uma nova responsabilidade no trabalho. O estresse externo começou a interferir no progresso que eles vinham fazendo. O desafio daquele dia era oferecer apoio incondicional. Embora Ana estivesse ciente disso, ela se sentia tão exausta que, ao chegar em casa, não tinha energia para mais nada. João, por sua vez, estava distraído com suas próprias preocupações e não percebeu que Ana estava no limite. O silêncio daquela noite era diferente dos dias anteriores, e as tensões, que até então estavam controladas, começaram a emergir novamente. Quando João mencionou de maneira casual que havia esquecido de pegar algo no supermercado, Ana explodiu. "Você nunca lembra de nada. Eu não posso fazer tudo sozinha." Ela sabia que estava exagerando, mas não conseguiu segurar o estresse acumulado. João, em vez de responder com paciência, como vinha fazendo, se defendeu imediatamente. "Eu estou fazendo o meu melhor. Talvez você devesse parar de exigir tanto." Aquela noite, a tensão parecia trazer à tona o cansaço de ambos, e a discussão se prolongou. Eles não gritaram, mas o ressentimento silencioso e as críticas mútuas foram como facas invisíveis, cortando a harmonia que haviam construído até então. No 27º dia, o desafio era refletir sobre as falhas pessoais e buscar a reconciliação. Ambos sabiam que tinham deixado o estresse tomar o controle e estavam conscientes de que, se não fizessem algo, poderiam voltar aos antigos padrões. De manhã, ainda havia um clima pesado na casa, mas João decidiu ser o primeiro a quebrar o gelo. Ele preparou o café da manhã e deixou um bilhete em cima da mesa. "Desculpe por ontem. Eu sei que você está sob muita pressão e eu não ajudei. Vamos tentar de novo?" Ana, ao ver o bilhete, sentiu-se aliviada. Ela sabia que também tinha culpa e que poderia ter lidado melhor com a situação. Após ler o bilhete, ela foi até João e, sem dizer nada, o abraçou. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Eles sabiam que nem sempre seria fácil, mas estavam determinados a seguir em frente, juntos. Nos dias que seguiram, os desafios ajudaram a reconstruir o que a tensão havia desfeito temporariamente. No 28º dia, o foco era em passar um tempo de qualidade juntos, sem distrações. Ana sugeriu uma caminhada no parque, algo que eles costumavam fazer no início do relacionamento. No início, ambos estavam distraídos com seus próprios pensamentos, mas logo, o ambiente calmo do parque começou a aliviar a tensão que ainda restava. Eles começaram a conversar, primeiro sobre trivialidades, depois sobre seus medos e preocupações. Foi uma conversa honesta, sem julgamentos, e aos poucos, eles voltaram a se sentir conectados. O 29º dia trouxe um desafio inesperado: fazer algo de surpresa para o parceiro. João, que havia notado o quanto Ana estava sobrecarregada com o trabalho, decidiu assumir algumas tarefas da casa sem que ela soubesse. Quando ela chegou do trabalho naquela noite, encontrou a casa organizada, a roupa lavada e a mesa posta para o jantar. "O que é isso?" ela perguntou surpresa. João sorriu. "Apenas cumprindo o desafio de hoje." Ana, emocionada com o gesto, respondeu com um beijo e uma risada. "Você está realmente se superando, hein?" João sorriu, satisfeito por ver Ana mais leve e por, de alguma forma, ter contribuído para aliviar o estresse dela. No 30º dia, o desafio era focado em planejar o futuro juntos, algo que eles haviam deixado de fazer nos últimos anos. Entre as responsabilidades diárias e o cansaço, os sonhos compartilhados ficaram esquecidos. Naquela noite, sentaram-se à mesa e começaram a conversar sobre onde queriam estar dali a 5 anos, o que gostariam de fazer e como poderiam continuar fortalecendo o relacionamento. Ana mencionou o desejo de fazer uma viagem para um lugar especial, algo que eles sempre falavam, mas nunca colocavam em prática. João, por sua vez,
Falou sobre a ideia de iniciar um novo projeto profissional que vinha adiando há anos. Eles perceberam que, mesmo com os desafios do dia a dia, ainda tinham muito a sonhar e a construir juntos. Os últimos dias haviam sido cheios de altos e baixos, mas o que realmente importava era que, apesar de todas as dificuldades, eles continuavam comprometidos. O caos da vida não havia desaparecido, mas agora enfrentavam tudo como uma equipe, com a certeza de que o amor, embora imperfeito, era o que os mantinha unidos. O 31º dia marcou o início da fase final dos desafios, onde João e Ana seriam convidados a mergulhar ainda mais fundo no significado de amor e compromisso. O desafio daquele dia foi sobre encorajamento. Eles deveriam encontrar formas de apoiar os sonhos e aspirações um do outro, algo que, apesar de estarem juntos há anos, havia sido deixado de lado em meio às responsabilidades diárias. João sabia que Ana sempre sonhara em fazer um curso de culinária, algo que ela mencionava de tempos em tempos, mas que nunca havia seguido por causa das pressões da vida e do trabalho. Naquela noite, depois do jantar, ele trouxe o assunto à tona. Você já pensou em fazer aquele curso de culinária de que tanto falava? Acho que seria incrível para você. Ana ficou surpresa, não só pela pergunta, mas pelo fato de João ter se lembrado de um desejo tão antigo e aparentemente trivial. Eu nem sei se ainda tenho tempo para isso, respondeu, com uma risada meio nervosa. Mas João insistiu. Você sempre quis fazer. Acho que seria um presente que você deveria se dar. Aquela conversa plantou uma semente de esperança em Ana. Ela se sentiu ouvida, valorizada. Mais do que isso, sentiu que João a apoiava em algo que era importante para ela, mesmo que não fizesse parte das grandes responsabilidades da vida cotidiana. Nos dias seguintes, os desafios trouxeram uma nova camada de cumplicidade para o casal. No 33º dia, o desafio era sobre comunicação. Eles deveriam reservar um tempo para conversarem abertamente, sem interrupções ou distrações, sobre tudo o que estava em suas mentes. Sonhos, medos, desejos. Foi uma noite reveladora, onde ambos se abriram de maneiras que não faziam há anos. João compartilhou com Ana o medo que tinha de fracassar em sua nova responsabilidade no trabalho, algo que o vinha deixando ansioso, mas que ele evitava discutir para não preocupá-la. Eu sei que parece que estou no controle de tudo, mas às vezes eu não sei se estou fazendo as escolhas certas, confessou em um tom sincero. Ana, ouvindo-o sem julgamentos, segurou a mão dele e disse: Eu estou aqui com você. Não importa o que aconteça. Essa simples frase trouxe um alívio para João que ele não esperava. Ele não precisava carregar o peso do mundo sozinho. Ana estava ao seu lado, e isso lhe deu uma sensação de paz. Naquela mesma noite, Ana revelou um sentimento que vinha guardando há algum tempo. Eu sempre tive medo de não ser boa o suficiente para você, de que você pudesse, em algum momento, se arrepender de ter ficado comigo. João, atordoado pela revelação, a olhou nos olhos com uma sinceridade profunda. Ana, você é tudo para mim. Nunca, nem por um segundo, eu me arrependi de estar com você. Eu sou grato todos os dias por ter você na minha vida. Essas conversas profundas e honestas fortaleceram ainda mais o vínculo entre eles. O desafio da comunicação os ajudou a perceber que, mesmo depois de tantos anos, ainda havia muito a descobrir e compartilhar um com o outro. Eles não eram apenas parceiros na vida cotidiana, mas também confidentes, apoiando-se mutuamente nas incertezas e inseguranças que a vida trazia. O 35º dia trouxe um desafio que os levou a sair da zona de conforto, fazer algo juntos que ambos nunca haviam feito antes. Após discutirem algumas ideias, decidiram tentar algo leve e divertido, uma aula de dança. Nenhum dos dois tinha experiência, e isso garantiu risadas desde o primeiro momento. João, desajeitado, tropeçava nos próprios pés, enquanto Ana, mais ágil, tentava seguir o ritmo sem rir de seu marido.
Naquela noite, ao voltarem para casa, ambos se sentiam leves. Não era só pela experiência divertida, mas pela sensação de que, mesmo depois de tanto tempo juntos, ainda podiam explorar coisas novas e continuar se surpreendendo. Conforme os desafios se aproximavam do fim, João e Ana perceberam que o amor entre eles havia sido renovado de maneiras que nunca haviam imaginado. O que começou como uma série de tarefas diárias transformou-se em uma jornada de autodescoberta, comunicação e reconexão. Nos últimos dias do desafio, João e Ana começaram a perceber que não se tratava apenas de gestos ou atividades diárias. O verdadeiro valor estava nas pequenas lições que aprenderam ao longo da jornada. No 36º dia, o desafio era focado na compaixão. Eles precisavam refletir sobre os momentos em que poderiam ter sido mais compreensivos um com o outro e como poderiam melhorar daqui para frente. Naquela manhã, sentaram-se à mesa de café e começaram a conversar sobre esses momentos. Ana lembrou-se de uma época em que João estava trabalhando longas horas, exausto, e ela, sem perceber, cobrava mais atenção dele. Eu sei que naquela época eu estava pedindo demais de você, sem entender o quanto você estava cansado. Ela disse, segurando a mão de João. João olhou para Ana e sorriu, reconhecendo sua própria culpa. E eu estava tão focado no trabalho que não percebia o quanto você precisava de mim. Eu deveria ter sido mais presente. Foi uma conversa leve, mas cheia de empatia. Eles não estavam buscando culpar um ao outro, mas sim, reconhecer onde podiam melhorar e serem mais atenciosos com as necessidades do parceiro. Esse diálogo trouxe uma nova camada de compreensão e aceitação para ambos. No 38º dia, o desafio trouxe algo inesperado, um ato de sacrifício. Cada um deveria fazer algo importante pelo outro, mesmo que envolvesse abrir mão de algo pessoal. Ana, que havia recebido um convite para sair com amigas naquela noite, decidiu cancelar o compromisso para passar um tempo com João, que estava visivelmente mais cansado e precisando de companhia. Ela preparou uma noite relaxante, com o jantar favorito dele e um filme que ambos adoravam. Achei que a gente podia relaxar um pouco hoje, disse Ana, sorrindo ao ver João se surpreender com a atenção. João sabia o quanto ela gostava de sair com as amigas, e esse simples gesto significava muito para ele. Na noite seguinte, foi a vez de João fazer seu sacrifício. Ele decidiu abdicar de uma reunião social com colegas de trabalho para passar mais tempo com Ana, que havia mencionado estar se sentindo um pouco isolada ultimamente. Eles usaram aquela noite para simplesmente conversar sobre os sonhos para o futuro, como há tempos não faziam. Essas pequenas renúncias, embora parecessem simples, trouxeram uma sensação de cumplicidade e dedicação que fez toda a diferença. No penúltimo dia, o desafio propunha algo mais introspectivo. João e Ana deveriam escrever cartas um para o outro, expressando o que mais admiravam no parceiro e como esse desafio de 40 dias havia mudado o relacionamento deles. Ana passou o dia refletindo sobre como João havia sido mais presente, mais cuidadoso, e como ele havia restaurado a confiança entre eles. Quando sentou para escrever, as palavras fluíram naturalmente. Ela escreveu sobre a maneira como ele havia acolhido suas inseguranças e como ele se tornara um parceiro ainda mais solidário e amoroso. João, por sua vez, passou a tarde pensando nas mudanças que via em Ana. Ele admirava sua paciência renovada e a forma como ela demonstrava carinho de maneiras sutis, mas poderosas. Ao escrever a carta, ele se sentiu grato por redescobrir todas as qualidades que o haviam atraído a ela no início do relacionamento. Naquela noite, eles trocaram as cartas e, ao lê-las, ambos ficaram emocionados. As palavras escritas reforçaram o que eles já vinham sentindo, que o amor que compartilhavam estava mais forte e mais profundo do que antes. Eles não precisaram dizer nada depois da leitura. Um simples olhar foi suficiente para confirmar que estavam mais conectados do que nunca. No 40º dia,
O desafio final trouxe uma proposta simbólica: renovar os votos do compromisso. Sem uma cerimônia oficial ou grandes preparativos, era apenas uma questão de reafirmar, em palavras, o que ambos sentiam. Naquela noite, sentaram-se frente a frente, e cada um disse, com sinceridade, o que mais apreciava no outro e como pretendiam continuar construindo o relacionamento a partir dali. João segurou as mãos de Ana e, com um sorriso, disse: "Eu prometo continuar escolhendo você todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Prometo estar ao seu lado e continuar construindo nossa vida juntos, como uma equipe." Ana, emocionada, respondeu: "E eu prometo nunca desistir de nós. Prometo que, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, eu sempre vou lembrar o porquê escolhi você." Com essas palavras simples, mas sinceras, o desafio de 40 dias chegou ao fim. No entanto, João e Ana sabiam que essa jornada era apenas o começo de uma nova fase em suas vidas. À medida que o 40º dia chegava ao fim, João e Ana se encontraram na varanda de casa, observando o pôr do sol. Era um momento perfeito para refletir sobre os últimos 40 dias, sobre o que haviam aprendido e como haviam mudado. O desafio tinha sido intenso, mas também revelador, e agora era hora de contemplar a jornada e o que significava para o futuro deles. Ana quebrou o silêncio. "Você se lembra de como tudo começou? Parece que foi há tanto tempo." João sorriu e assentiu. "Sim, parecia que era apenas uma série de tarefas para fazer, mas acabou sendo muito mais." Ambos estavam cientes de que o desafio não era apenas uma série de exercícios para melhorar o relacionamento, mas uma verdadeira viagem de autodescoberta e reconexão. Cada tarefa havia trazido à tona diferentes aspectos de seus sentimentos e comportamentos, e, ao final, eles se encontravam mais próximos do que jamais estiveram. Eles decidiram celebrar a conclusão do desafio com um jantar especial. Prepararam a refeição juntos, algo que havia se tornado uma atividade especial durante os 40 dias. Enquanto cozinharam, falaram sobre as lições que haviam aprendido. Ana mencionou como o desafio a havia ajudado a reconhecer a importância de apoiar os sonhos um do outro. "Eu percebi que, ao incentivar você a seguir seus próprios sonhos, eu também estou apoiando o nosso futuro juntos." João concordou, comentando como a comunicação aberta havia sido uma revelação. "Nunca imaginei que simplesmente falar sobre nossos medos e inseguranças poderia trazer tanta clareza. Aprendi que ser honesto sobre o que sentimos é fundamental para manter a nossa conexão." Enquanto jantavam, ambos refletiram sobre as pequenas mudanças que haviam experimentado e como essas mudanças haviam se acumulado para criar um relacionamento mais forte e mais satisfatório. Eles discutiram como a prática diária de gratidão e os pequenos gestos de carinho haviam feito uma diferença significativa. Naquela noite, após o jantar, João e Ana se sentaram no sofá, envolvidos em um abraço confortável. O desafio havia terminado, mas a sensação de renovação estava apenas começando. Eles sabiam que a jornada de 40 dias não era uma solução mágica para todos os problemas, mas um ponto de partida para continuar trabalhando no relacionamento. Ana puxou uma folha de papel da bolsa e começou a ler em voz alta. Era uma lista que havia escrito durante o desafio, com as coisas que mais apreciava em João. "Eu tenho esta lista que comecei a fazer no primeiro dia," ela disse, com um sorriso. "É uma lista de pequenas coisas que eu amo em você. A forma como você ri das minhas piadas, como você me abraça quando eu mais preciso, e como você está sempre disposto a ouvir, mesmo quando estou chateada." João ouviu atentamente, sentindo um calor no coração. Quando Ana terminou de ler, ele olhou para ela com um brilho nos olhos. "Eu também tenho algo para você," disse ele, retirando um envelope de sua gaveta. Dentro estavam os desafios e os sentimentos que ele havia escrito ao longo dos dias. "Esta é uma coleção das minhas reflexões e sentimentos durante esses 40 dias. Eu queria que você soubesse
o quanto você significou para mim e como eu cresci com você ao meu lado. Enquanto compartilhavam essas cartas e listas, sentiram uma nova profundidade na relação. O desafio de 40 dias havia deixado uma marca indelével, não apenas como uma série de tarefas cumpridas, mas como um marco significativo na jornada do amor que eles estavam trilhando juntos. A última noite dos desafios foi um momento de celebração e gratidão. João e Ana decidiram fazer uma pequena cerimônia simbólica para marcar o fim da jornada. Reafirmaram seus votos um ao outro, mas desta vez sem o peso das expectativas ou das pressões diárias. Era um compromisso renovado de enfrentar o futuro juntos, não importa o que viesse. Eles se abraçaram sob as estrelas, sentindo a profunda conexão que haviam restaurado e renovado. Eu estou tão feliz por termos feito isso juntos, disse Ana. Sinto que agora estamos mais fortes do que nunca. João a olhou com um sorriso satisfeito. Eu também. E sei que, independentemente dos desafios que virão, nós estaremos prontos para enfrentá-los juntos. O desafio de 40 dias tinha terminado, mas a jornada estava apenas começando. Com uma nova perspectiva e um amor mais profundo, João e Ana estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas. Não como dois indivíduos separados, mas como uma equipe sólida e unida. Com o coração leve e cheio de esperança, eles entraram em um novo começo, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reservava, sabendo que tinham um ao outro para sempre. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.